Bom dia. O Brasil enfrenta surtos preocupantes de sarampo, cachumba e rubéola. As três doenças, todas virais, estão se espalhando com força pelo país e causando hospitalizações em diversas regiões. Autoridades em saúde estão alarmadas com o número de crianças infectadas e com a alta taxa de complicações, principalmente por sarampo, que vem sendo a maior causa de hospitalizações infantis no Brasil. E não é à toa, o sarampo pode infectar até 90% das pessoas que tiveram contato com um doente. Isso acontece porque o vírus fica no ar até 2 horas depois do paciente sair da sala. Os sintomas começam com uma gripe forte, mas depois evolui para febre alta, tosse, vermelhidões pela pele e em situações graves pode chegar a pneumonia e morte. Nas escolas a situação é de alerta. Diretores afirmam que turmas quase inteiras estão afastadas por conta da cachumba, um inchaço doloroso nas glândulas salivares, que ainda afastando adolescentes e adultos dos trabalhos e escolas pelo risco de orquite, uma doença dada apenas em homens que causa prejuízo na fertilidade. A rubéola é vista como uma doença branda e considerada um perigo silencioso para as gestantes, podendo causar abortos espontâneos, e a síndrome da rubéola congênita, que causa malformação em fetos, gerando surdez, cardiopatias e etc. Para entendermos melhor o que os hospitais estão enfrentando, anunciamos que nessa edição teremos a participação especial de um radiologista, que vai nos mostrar na prática o impacto dessas doenças nas complicações pulmonares e neurológicas. Olá, obrigado pelo convite. Vou discutir alguns aspectos sobre o aspecto radiológico das doenças virais, quais sejam sarampo, cachumba e rubéola. Iniciando pelo sarampo, a gente sabe que o sarampo é uma doença geralmente de curso autolimitado, de evolução muitas vezes benigna, porém que algumas vezes pode causar complicações, sendo que a mais comum e digamos, com repercussões sobre o aspecto radiológico seria a pneumonia causada pelo sarampo. Vou mostrar aqui algumas imagens para ilustrar a evolução e o que a gente pode esperar sobre o aspecto radiológico dessas lesões. Temos aqui um paciente do sexo masculino, um adulto jovem, que iniciou com um quadro, como é a maior parte das vezes, um pródromo viral, um quadro semelhante a uma infecção de vias aéreas superiores, onde temos essa tomografia de tórax que mostrou um infiltrado pulmonar bilateral, porém muito mais intenso à direita, com padrão em vidro fosco. Esse padrão em vidro fosco, justamente, ele significa um preenchimento parcial do espaço aéreo e muitas vezes do interstício pulmonar por material inflamatório, não preenchendo completamente o interstício pulmonar. Isso é um achado muito comum nas doenças virais, em quaisquer doenças virais, inclusive na doença do Covid, que é o que a gente viu muito, e que na evolução ocorreu uma evolução benigna. A gente mostra aqui a sequência dos exames de raio-x desse paciente, que inicialmente mostravam uma importante redução da transparência pulmonar aqui do lado direito, mas que no curso da doença foi se normalizando até chegar aqui na imagem G, onde temos pulmões já com aspecto normal. Na evolução, o paciente ainda ficou com algumas pequenas opacidades de aspecto pseudonodular, umas pequenas consolidações nas bases, mas teve uma evolução benigna nesse caso. A pneumonia bacteriana pode se superpor à infecção viral, então é uma complicação possível, Inicialmente começa com a pneumonia viral, mas se complica com a pneumonia bacteriana, mas não acontece na maior parte das vezes. E, inclusive, a pneumonia, mesmo ela sendo viral, ela também é uma complicação incomum. Ela pega 3 a 4% dos casos de sarampo somente. Em segundo lugar, vamos discutir alguns aspectos sobre a cachumba. A cachumba, a gente sabe que é uma doença que tem uma atratividade bastante grande pela glândula parótida, O achado radiológico, digamos, esperado ou comum, frequente, seria uma parotidite, onde a gente vê um aumento significativo aqui da glândula parótida, em comparação à contralateral, Ela é bem maior, com uma textura ecográfica bastante heterogênea, e que a hora que a gente usa esse recurso Doppler, que mostra a vascularização dos tecidos, evidencia um importante aumento do padrão de vascularização, evidenciando um processo inflamatório ativo. Esse mesmo processo pode acontecer também no testículo, causando uma orquite, ou seja, um aumento do volume do testículo com aumento do padrão de vascularização. Uma outra complicação também
que não é frequente, mas é uma complicação por vezes muito grave, com quadros até catastróficos, seriam as infecções do sistema nervoso central, né, acometendo não só as meninges, né, fazendo as leptomeningites, mas também as encefalites, né, onde o parênquima encefálico é acometido, né, o vírus tem uma certa atratividade pelo parênquima encefálico, causando áreas de desmielinização e processo inflamatório, como a gente vê nessas imagens, esses focos hiperintensos aqui na sequência ponderados em T2, né, a sequência FLAIR, tanto observados no parênquima cerebral quanto no cerebelo. Também é uma complicação um pouco frequente, o paciente geralmente cursa com convulsões, quadros de rebaixamento de nível de consciência, distúrbio comportamental. Por fim, falando alguns aspectos sobre a rubéola no adulto ou na criança, ela tem pouca repercussão radiológica, mas o quadro mais grave que a gente tem que expor aqui é a rubéola congênita, né, ou neonatal, onde a mãe é infectada, muitas vezes uma primeira infecção, e que transmite para o filho complicações, como nesse caso da catarata, complicações em ossos longos, né, onde a gente tem essas áreas das metáfises gerando deformidades permanentes, complicações no parênquima cerebral, que são as mais temidas, né, que geralmente cursam com microcefalia, calcificações ao redor dos ventrículos, alteração do padrão de sulcação dos hemisférios cerebrais, redução volumétrica e atrofia do encéfalo, muitas vezes acometimento dos globos oculares, como nesse caso, nessa ultrassonografia realizada na gestante, onde a gente vê uma importante atrofia do globo ocular direito. A tríade clássica é o acometimento do parênquima cerebral, a cegueira e a surdez. Esses são os aspectos mais relevantes dessas doenças virais. Como eu falei, não são frequentes essas complicações, mas temos que estar sempre atentos para um diagnóstico diferencial e eficaz. E a voz de quem já viveu essa realidade também é importante. Vamos ouvir agora o relato de uma pessoa que teve sarampo na infância. Tive sarampo quando criança. Eu lembro da febre alta, das manchas pelo corpo, da tosse intensa. Ainda mais quando eu precisei ser atendida às pressas no hospital por conta do pulmão. Eu fiquei muito assustada, meus pais ficaram muito assustados e eu lembro de ter muitas crianças internadas comigo. Realmente foi horrível, assim, desesperador. Nos anos 90, diante ao colapso parcial dos serviços de saúde, começaram a planejar campanhas nacionais de imunização, com uma logística enorme, contando com produção, distribuição, postagem em regiões afastadas e mobilização de equipe. As imagens marcaram a memória de uma população. Filas nos postos, vacinação nas escolas e o Zé Gotinha, que se tornou um símbolo da prevenção. Era a comunicação pública trabalhando lado a lado com a ciência. A confiança nas vacinas cresceu aos poucos. À medida que as campanhas aumentavam, as internações diminuíam. Mas isso foi um processo lento que exigiu muito esforço do SUS e das equipes locais. Bom dia, estamos de volta agora no nosso Jornal Nacional para falar sobre um assunto muito importante, que é a vacinação, mais especificamente tríplice viral, que envolve cachumba, sarampo e rubéola. O cenário mudou radicalmente. A vacinação transformou o combate ao sarampo, cachumba e rubéola. A chamada tríplice viral, disponível gratuitamente no SUS, trouxe segurança e reduziu drasticamente os casos no Brasil. O resultado é claro, o sarampo chegou a ser eliminado no Brasil em 2016, que foi um marco histórico. Já a rubéola, ela chegou a ser muito controlada também e quase foi eliminada. E a cachumba, que era um grande surto em adolescentes, hoje em dia provoca poucos casos de hospitalizações, mas ainda há casos como a pandemia do Covid-19, que caiu muito a taxa de vacinação, e porque muitos pais deixaram de vacinar suas crianças, então ocorreram novos surtos de sarampo. Agora, para falar sobre a importância de manter a vacinação em dia e combatermos a desinformação, teremos a participação especial de um especialista em vacinas. Olá, me chamo Loriane e hoje nós falaremos um pouquinho sobre os aspectos imunológicos da vacina tríplice viral. Bom, para iniciar, a vacina tríplice viral ela é composta pelas cepas dos vírus do sarampo, cachumba e rubéola. É uma vacina do tipo vírus vivos e atenuados. Ela é dispensada na forma liofilizada, devendo ser reconstituída em um diluente próprio, para ser administrada através da via subcutânea.
O que significa ser uma vacina de vírus vivos e atenuados? Existem alguns processos que tornam os vírus, né, ou os antígenos de forma geral, não patogênicos, porém que mantêm a sua antigenicidade. O que significa manter antigenicidade e perder patogenicidade? Significa que eles serão reconhecidos pelo nosso sistema imunológico, porém serão incapazes de desenvolver doença. Para explicar melhor, eu trouxe uma figura que mostra uma curva da resposta imune adquirida. As nossas células primordiais do nosso sistema imunológico que desenvolvem a resposta imune adquirida são os linfócitos. Existem dois tipos de linfócitos principais, linfócitos T e linfócitos B. Esses linfócitos, eles reconhecem antígenos específicos. Por isso que é importante que no processo de atenuação, que eles mantenham a sua antigenicidade, porque só assim eles serão reconhecidos especificamente pelos nossos linfócitos. Esses linfócitos, eles passam por um processo de expansão clonal, depois eles se diferenciam em linfócitos efetores, que são os linfócitos que irão destruir o antígeno. No caso dos linfócitos B, eles passam a ser chamados de plasmócitos e começarão a secretar anticorpos. Depois que eles destruíram os antígenos, esses linfócitos eles irão morrer por um processo de apoptose para retornar o organismo ao seu processo de homeostase. O interessante da resposta imune adquirida é que guardam-se células de memória. Isso significa o quê? Que posteriormente, num próximo contato com esse mesmo antígeno, o nosso organismo já será capaz de reconhecer e destruí-lo prontamente, sem que haja nenhuma manifestação de doença. Nessa próxima figura, eu mostro o que significa imunização ativa. A imunização ativa ela pode ser desenvolvida pela infecção por si ou através do processo de vacinação. Então, a partir do momento em que o antígeno ele é inoculado no indivíduo, dias ou semanas após, a gente tem o nosso processo, a nossa resposta imunológica. Se for o antígeno por si só, desenvolve-se o processo de doença. Se for a vacinação, desenvolve-se a resposta imunológica sem as características da doença. E depois disso, o organismo se recupera e guardam-se células de memória. O interessante da vacinação, assim como o processo infeccioso, é que nós temos tanto especificidade quanto memória imunológica. E aqui é interessante a gente ressaltar que no caso das vacinas, que são de vírus vivos e atenuados, elas não devem ser administradas a pacientes que têm algum tipo de falha no sistema imunológico, então pacientes que são HIV positivos, aqueles que estão em processo de quimioterapia, e nesse caso da tríplice viral nas gestantes, né, que tem o vírus da rubéola, não devem ser administrados nesses pacientes, porque pode, em raríssimos casos, esses vírus eles podem ser reativados em vivo, causando doenças, e no caso da rubéola, causando teratogenia. E isso, para pacientes imunocomprometidos, pode ser fatal, e no caso das gestantes, pode causar malformação fetal. Bom, espero que eu tenha contribuído um pouquinho, e o que eu tinha para falar hoje era isso. Muito obrigada. Para falar do impacto direto da imunização, temos também quem se beneficiou dela. Quando eu era criança, eu me vacinei com a vacina da tríplice viral e só hoje em dia eu vejo o impacto que isso realmente tem na minha vida. Eu vi muitos amigos sofrerem com as doenças e eu vi que a vacinação realmente é importante porque ela me imunizou de eu passar por tudo isso que eu poderia ter passado se eu estivesse no lugar deles. Gente, agora é importante lembrar que a vacina deve ser aplicada em 2 doses e, no caso, em crianças seriam de 12 a 15 meses e depois a segunda dose no 4º ano de idade. Em adultos que não sabem se vacinaram ou não, você deve recomeçar todo o processo das 2 doses da vacinação. E é importante também lembrar que grávidas não podem se vacinar durante a gravidez, mas devem sim ser vacinadas após o nascimento do filho.
Por fim, depois de tudo que vimos hoje, é importante ressaltar que a diferença entre os anos 90 e o cenário que vemos hoje é evidente. De epidemias com milhares de casos, passamos para um cenário de controle e prevenção eficaz. Mas é fundamental manter a cobertura vacinal alta, informação e imunização continuam sendo as nossas melhores amigas e melhores armas contra o retorno dessas doenças. Muito obrigada, tenham um bom dia e até a próxima. Fiquem ligados no Jornal Nacional. Mesmo com todos os avanços, a desinformação ainda ameaça décadas de conquistas. Teorias falsas sobre vacinas circulam com força nas redes sociais, especialmente após 2020. Em 2020, várias notícias falsas foram circuladas por conta da pandemia do Covid-19 e entre elas existe um artigo de uma matéria que foi feita hoje em dia que fala sobre notícias falsas em relação com a vacina do sarampo. Seja a dificuldade maior de enfrentar são as fake news, porque há mais de 21 anos elas repercutem, ou seja, são fake news negativas contra a vacinação do sarampo, que repercutem desde 1988, que foi quando teve aquela crise horrível, e hoje em dia elas ainda acabam refletindo e caindo em discussões negativas sobre a vacinação, negativas sobre a imunização do sarampo, e são pauta em bancadas políticas. Pesquisas mostram que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre a segurança das vacinas. E isso acaba deixando muitas informações sem base científica acontecerem. O medo se espalha com muita facilidade, principalmente quando informações falsas tocam no emocional das pessoas. Por isso, é essencial ter uma boa comunicação com a população e oferecer ajuda psicológica, tanto quanto as vacinações, as campanhas de vacinações que já são feitas. É como se eles se complementassem e fortalecessem a confiança pública. Para enfrentar esse cenário, estratégias combinadas têm sido adotadas, campanhas digitais com conteúdo checado, parcerias com comunicadores e atuação direta de profissionais de saúde nas redes, principalmente para conseguir incentivar a vacinação e combater essas doenças. O Ministério da Saúde também retomou o dia D, que é o dia da vacinação, que isso mobiliza estados e municípios para que retome a cobertura vacinal para níveis seguros, que é mais de 95%. Bom, aqui estão alguns relatos anônimos de pessoas que enviaram para a gente poder passar um pouco para vocês e poder ajudar na conscientização. Vou começar a ler o primeiro relato, abre aspas. Eu confesso que tinha medo no começo. Ouvi muita coisa na internet, mas depois de conversar com o pediatra, percebi que a vacina salva vidas. Hoje não perco uma campanha. Fecha aspas. Próximo relato. Abre aspas. Trabalho em posto de saúde há anos. Ver o sorriso das mães depois de vacinar os filhos é o que nos motiva. Cada dose aplicada é uma vitória contra o esquecimento. Fecha aspas. Próximo relato. Abre aspas. Minha geração cresceu sem medo do sarampo, mas agora vejo colegas que nunca se vacinaram. A gente precisa voltar a falar sobre isso com seriedade. Fecha aspas. Sendo assim, do caos dos anos 90 ao controle atual, essa trajetória mostra o valor da vacinação e da informação responsável. As imagens marcaram a memória de uma população. Filas nos postos, vacinação nas escolas e o Zé Gotinha, que se tornou um símbolo da prevenção. Era a comunicação pública trabalhando lado a lado com a ciência. Os desafios continuam, mas a resposta é cada vez mais clara. Imunizar é sinônimo de proteger. Nesse trabalho aprendemos sobre a tríplice viral em si, a produção dela, estratégias da vacinação, a importância da vacina tríplice viral no controle do sarampo, da cachumba e da rubéola, mostrando como a imunização reduz casos, internações e mortes. Também vimos que a queda de cobertura vacinal pode causar surtos e até uma epidemia, reforçando a necessidade de manter a vacinação em dia e ter a conscientização e políticas fortes em cima disso, em cima da vacinação. Além disso, refletimos sobre o papel da ciência, desde o desenvolvimento das vacinas até as estratégias, como havia dito antes, valorizando a vacinação como ferramenta essencial para combater essas três doenças, a cachumba, o sarampo e a rubéola,
sendo uma ferramenta essencial para proteger a saúde de todos no geral. Agora, aqui do lado estão as referências que a gente usou durante o trabalho. Muito obrigada!